Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de algo diferente, na verdade, eu vim compartilhar de algo que aconteceu na minha vida e eu creio que Deus esteja querendo falar com alguém que estiver passando aqui pelo nosso canal, pelo meu canal. Eu não sei como é que ele vai fazer, eu não sei a forma que ele vai atingir as pessoas, mas se eu conseguir falar com uma só pessoa através do meu pequeno testemunho, eu não quero me prolongar aqui através desse vídeo, eu já vou ficar muito feliz e creio que Deus vai ficar muito mais. Por quê? Já tem um certo tempo que Deus tem me incomodado para que eu compartilhe aqui com vocês sobre o meu testemunho de vida, especificamente relacionado ao casamento. Casamento é algo muito complexo para nós, enquanto seres humanos, mas é algo muito simples na visão de Deus, quando a gente consegue mensurar o quão precioso é um casamento e vivenciá-lo de forma verdadeira, né? Onde nós precisamos nos aliançar não somente com o nosso marido ou com a nossa esposa que nós escolhemos para viver uma vida daqui até a eternidade, como também precisamos nos aliançar com Deus, e foi para mim muito difícil entender tudo isso. Eu estou casada há 6 anos e alguns meses. Eu me casei no dia 26 de agosto de 2016, mas comecei a vivenciar o verdadeiro casamento somente há quase um ano. Olha que coisa, olha que diagnóstico, gente. Olha que complexidade. Você ficar casado 6 anos e somente viver o casamento depois de um ano. É muito sério isso. E eu creio que tem várias pessoas passando pelo mesmo que eu passei. Eu creio que tem várias pessoas que estão casadas há 10, 15, 20, 30 anos e ainda não conseguiram acessar esse local de verdadeira vivência num casamento em que você se encontra-se em paz, vive em paz, consegue encontrar a plenitude em todas as coisas, até nas adversidades, até nas circunstâncias que às vezes não são tão boas assim. E quando que eu comecei a viver transformação no meu casamento, gente? Por incrível que pareça, a pandemia para muitos foi vista como algo muito mal, muito ruim, algo que veio para atrapalhar, algo que veio para destruir, algo que veio para aniquilar. Eu sinto muito, muito mesmo do fundo do meu coração pelas vidas que se perderam, pelas pessoas que se foram, pessoas que faziam parte da família de muitas pessoas, até do meu convívio, outras não, acompanhei pela TV. Glória a Deus, eu não tive perdas, né, durante a pandemia, mas para mim, eu creio que a pandemia ela veio para nos trazer ensinamentos dos mais variados possível, cada um na sua proporção, cada um na sua vivência. No meu caso, ela veio para me levar para um lugar de restauração no meu casamento, porque a partir da pandemia, creio que não só eu, a minha família, tivemos que conviver uns com os outros de uma forma que nós nunca imaginamos, porque nós ficamos enclausurados dentro de casa 24 horas por dia sem poder sair para nada. Então, a gente teve que se entender, a gente teve que se administrar a nossa casa. Isso muitas vezes fica a cargo da mulher. E às vezes era tido como um peso, né? Um peso, porque muitas mulheres, a maioria, creio eu, trabalha fora, ainda tem a rotina de casa, a rotina diária do lar. Muitas são mães, eu não sou mãe ainda, então eu tinha que administrar o meu trabalho, a minha rotina de casa, ser esposa, ser filha, né? Porque eu tenho os meus pais e uma atenção assim maior eu dou à minha mãe, porque ela mora sozinha, enfim, né? E aí com a pandemia tudo parou, o trabalho parou e nós nos resumimos à nossa casa, eu e o meu marido, e nós sempre passamos por dificuldades, né, de conversação, de diálogo, questões que nos levavam a lugares de discussões. No nosso caso, a nossa maior questão era a questão financeira. Porque tá faltando? Não. Porque eu havia me casado com meu marido, mas não havia me casado com ele financeiramente falando. Quando nós nos casamos, gente,
é necessário entender que a gente vira uma só carne, é uma unidade, é uma união, na verdade, né? Inclusive das nossas finanças, do nosso dinheiro. Não é mais meu dinheiro e o dinheiro dele, é o nosso dinheiro. E eu não havia entendido isso, por conta disso haviam muitas discussões aqui em casa e eu já não estava aguentando mais. A gente passou por várias questões e isso gerou até conversas de separação, divórcio por algumas vezes, mas Deus foi misericordioso. Eu lembro que da última discussão que nós tivemos, eu que já não queria mais passar por isso, eu queria desistir de tudo. Até que só que na época eu fazia terapia e a minha terapeuta ela sugeriu para que eu pensasse exatamente naquilo que eu queria, porque eu já havia avançado muito, né, na questão de casamento e eu estaria jogando tudo para fora. E aí eu lembro que nesta data eu verdadeiramente me joguei nos pés de Deus, chorei, falei tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava pensando, aquilo que eu não aguentava mais, e aí eu decidi que eu iria permanecer nele. Até então eu estava fazendo tudo com as forças dos meus braços, e é muito difícil Deus trabalhar em nós e nas nossas coisas, inclusive no nosso casamento, quando a gente quer fazer tudo da nossa cabeça, sem perguntar a Deus. Eu não sei se você crê em Deus ou não, mas eu estou aqui falando de um testemunho que eu passei e avancei e consegui superar, né, todo o processo com Deus. Então é por isso que eu estou enfatizando, que se eu estou aqui falando hoje, testemunhando da minha vida, do meu casamento com você, foi porque Deus esteve conosco até aqui, Ele está conosco até aqui, né? Eu resolvi entregar nas mãos dele e fazer da forma conforme Ele fosse me direcionando. E aí eu comecei a declarar palavras na minha vida, no meu casamento, na minha casa, porque palavra tem poder. E eu conheci um louvor numa live que não tem nada a ver com Deus, uma live de negócios, de empreendedorismo, enfim, né? E na live a pessoa compartilhou um louvor que chamava-se Eu Quero Viver Algo Novo. Eu amei o louvor e para mim esse louvor se tornou uma oração. E todos os dias eu cantava na minha casa para Deus que eu queria viver algo novo. O louvor ele se resume em algumas palavras assim: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Eu cantei isso para o Senhor e Ele conhecia os desejos do meu coração e conhecia as dificuldades que nós estávamos passando. E aí começou a quebradeira, começou a morte dentro para que fora pudesse ser vivificado, para que houvesse a morte dentro, para que eu pudesse nascer de novo realmente, né? E aí o Senhor ele começou a conversar comigo, que não adiantava eu olhar para os defeitos do meu marido, para o defeito do outro, eu tinha que procurar corrigir os meus erros, aquilo que cabia a mim dentro do casamento e que eu não estava fazendo, né? Uma das questões, eu vou olhar o roteirinho aqui para não me perder, uma das questões é que desde que eu me casei, eu não era a esposa do meu marido, eu transitava aqui em casa, no lugar do casamento, como mãe, sabe? Como mãe, literalmente. Sabe aquela mãe que sai recolhendo as coisas dos filhos no meio da casa? Não que meu marido deixasse as coisas largadas, não. Ele é super, hiper organizado. Eu dou glória a Deus por isso. Ele é muito organizado, limpo, sabe? Ele me ajuda muito aqui em casa. Até nisso, eu não dava o devido valor. As coisas que meu marido fazia para mim, eu não olhava, eu não tinha esse olhar. Eu só olhava para as coisas que eu achava que ele deveria fazer, que não era pertinente a ele, mas que eu achava, né? Eu entendia que tinha que fazer e para mim estava tudo certo. Eu saí deste lugar de parar de viver achando e eu passei a respeitá-lo, porque eu queria impor as formas como eu achava que ele deveria ser e fazer aqui em casa, e não era isso, porque não somos nós as donas, vou falar aqui com as mulheres, entre aspas, das nossas casas, somos nós, os nossos maridos e os nossos filhos, no meu caso, eu e meu marido. Então ele tem direito aqui em casa de fazer aquilo que ele achar que é melhor, e eu tenho que respeitar, né? E eu passei a ter esse olhar, eu passei a me posicionar como esposa, como auxiliadora, como ajudadora, como respeitar a forma dele pensar, dele se manifestar, e aí as coisas foram melhorando aqui em casa. A gente passou a ter um diálogo.
que nós não tínhamos, acabávamos passando por cima daquilo que nós pensávamos ou estava sentindo para não magoar o outro. E isso é muito ruim, gente. Nós temos que nos expressar, a gente tem que conversar, ouvir um ao outro, falar aquilo que está te desagradando, deixar que o outro fale aquilo que está desagradando também. E nós colocamos um ponto que todas as vezes que nós fizéssemos um para o outro aquilo que estava em desacordo com a nossa forma de ver ou pensar, nós iríamos conversar, compartilhar para nós chegarmos num consenso, sabe? Para que não deixasse o copo encher, para que se transbordasse esse copo viesse cair numa discussão. Nós estávamos já saturados disso, né? De que as coisas, tudo aquilo que a gente fosse falar se transformasse numa discussão. Não. E aí, gente, a gente resolveu as nossas questões com relação às finanças, né? Onde que estava pegando mais, que nós tínhamos que compartilhar, teríamos que administrar de uma forma diferente, porque nós éramos nós tínhamos objetivos e que isso não poderia nos paralisar, porque era a fenda do nosso casamento era ali nas áreas das finanças. Nós conversamos sobre isso e isso foi no final de 2020, gente, 2020, isso, se eu não me engano, final de 2020, final de 2021, coisa recente. E aí, eu fui trabalhando dentro de mim, morrendo, sabe, nos lugares onde eu precisava morrer, de arrogância, de vaidade, de orgulho. Isso estava muito mais forte dentro de mim, achar que eu era perfeita em tudo, que ele não sabia fazer nada. Isso é atitude de mãe, gente, não de esposa, sabe? Fazer as coisas que me competia e não competia a ele, parar de achar que eu era a perfeita, ou também de ficar insistindo em algo, pedir algo para o marido fazer e achar que ele tem que fazer no nosso tempo. Não, é no tempo dele. Ou vocês, maridos, eu não sei quantos homens estão aqui me assistindo, pedir algo para a esposa e achar que tem que ser no tempo de vocês. Não, cada um tem o seu tempo, sabe? Questões também, nós somos cristãos e eu gosto muito de orar, de ler a palavra e tal, e meu marido nem tanto, porque nós não nascemos cristãos, nós passamos a crer em Deus, nos convertemos a Cristo e passamos a fazer a nossa caminhada, só que cada um no seu tempo, e eu não respeitava o tempo dele, achando que ele teria que ser como eu, orar como eu, ler como eu, ser compenetrado como eu, ir na igreja como eu, enfim, né, abrir mão, na verdade eu acabei abrindo mão do meu ministério de casamento, que é o meu primeiro casamento, em razão de questões que eu achava que estava certa, em questão da igreja, sabe? E eu trabalhava para a igreja e não trabalhava na minha própria casa em atenção ao meu casamento. Isso não dá certo. Nosso primeiro ministério, mulheres, é o nosso casamento, é a nossa família, são os nossos filhos. Até mesmo antes do nosso trabalho, sabe? Não tem a menor possibilidade, a menor chance de nós sermos ótimas, excelentes profissionais e nós alavancarmos a nossa carreira fora se nós não estivermos alinhadas dentro da nossa casa, com o nosso casamento, com os nossos filhos. Isso é muito importante. Pode observar, gente. Pode observar. Quando nós damos mais atenção para aquilo que está fora, dentro de casa, acaba assim se desvaindo, sabe? E isso é muito importante. A aliança que nós fizemos com o nosso marido não foi somente com o nosso marido, com a nossa esposa. Nós fizemos uma aliança, antes de tudo, com Deus. E é essa aliança que a gente deve respeitar. Por isso que no altar do Senhor a gente fala que é daqui até a eternidade, até que a morte nos separe. Porque Deus vê com estes olhos. E, na verdade, quem vai ser o nosso alicerce, quem vai nos levar até que a morte nos separe, até a eternidade, é o Senhor. Se nós verdadeiramente crermos naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu, nós conseguiremos avançar e chegar até este caminho da eternidade. Deus é o nosso alicerce sempre. Se nós perguntarmos a Ele o caminho que nós devemos seguir, que nós precisamos seguir para que Ele estabeleça o melhor dele nas nossas vidas, não tem como dar errado. E o casamento não é diferente, sabe? Nós precisamos ter um olhar amoroso para o outro, nós precisamos transformar este olhar, se caso ele não esteja voltado para o olhar de amor. Na verdade,
a gente transmite, né? A gente transborda daquilo que está dentro no coração. E o que está dentro do nosso coração? Será que a gente está transbordante de amor? Deus nos ama incondicionalmente. Será que a gente está conseguindo pegar esse amor de Deus por nós e está transbordando no outro? Foi para isso que Deus nos chamou, né? Para nos amarmos um aos outros, como a nós mesmos, e começando dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos maridos, com os nossos filhos, as nossas esposas, para quem não é casado ainda, com os nossos pais. Devemos honrar os nossos pais, né? Assim como o Senhor, ele honra nós sem nós merecermos, né? Nós não merecemos o amor que Deus transborda por nós. A gente deve honrar aos nossos pais, né? E quando a gente enche essa medida de amor pelo outro, pela nossa casa, pela nossa família, nossa, há um transformar no ambiente, há um transformar na atmosfera das nossas casas, e foi isso que aconteceu aqui em casa, sabe? As coisas começaram a acontecer de dentro para fora, nós começamos a conseguir dialogar, nós começamos a verdadeiramente andar alinhados, inclusive nas finanças. Eu consegui, Senhor não, olha, até aqui eu falo do nome do Senhor, né? Eu consegui deixar de ser egoísta, sabe? No quesito querer que o dinheiro trabalhasse somente ao meu favor e não a favor do meu marido, de fazer cobrança, sabe? De querer administrar tudo, saber onde que tá gastando, onde que não tá, sendo que o dinheiro é nosso, né? O dinheiro não é de um só. O dinheiro é nosso e a gente estamos conseguindo, né, administrar nessa questão, né? E aí o Senhor vai transformando, e aquilo que era crise se transformou numa árvorezinha, assim, né? Vamos dizer assim, né? Vem um fruto novo e que foi se transformando a cada dia a partir da nossa conversa, né? A partir do momento que eu deixei o Senhor atuar em nossas vidas, e foi maravilhoso, porque aquilo que o Senhor quebrou e transformou dentro começou a externar. E quando nós, como no individual e como família, começamos a verdadeiramente reconhecer que Cristo era a pessoa principal da nossa união, do nosso casamento, as coisas começaram a mudar, a atmosfera mudou, nosso coração mudou, nosso olhar mudou, e a coisa fora também mudou. E Deus, ele foi tão misericordioso, e ele fez questão de mostrar aquilo que ele estava fazendo em nós, que ele nos levou para uma outra terra, né? A palavra de Deus diz para que nós saímos da nossa terra, do meio da nossa parentela, e vá para um lugar onde ele vai nos mostrar. E ele nos trouxe até aqui, né? Para quem acompanha aqui no canal, os nossos últimos vídeos viu que nós nos mudamos de São Paulo, estamos morando em Vargem Grande Paulista, justamente por isso, né? O transformar, ele começou dentro e ele se materializou fora, de tal forma que nós podemos assim receber a grandiosidade do amor de Deus em forma de lar, em forma de casa. Nós saímos, eu vou falar isso não é por questão de querer me aparecer ou por soberba, não, eu vou compartilhar para que vocês vejam o tamanho do amor de Deus por mim, por você, por nós, porque isso não está disponível só para mim, está disponível para todos. Todos nós somos filhos amados do Senhor, a gente só precisa estar alinhado a Ele e aos princípios dele e aquilo que Ele quer para nós. Ele nos tirou de um apartamento de 65 metros quadrados e nos trouxe para uma casa de 500 metros quadrados. Gente, não tem como. Eu, olhando com os meus olhos humanos, eu não conseguiria visualizar e perceber que isso seria possível nas nossas vidas. O Senhor trabalhou no impossível, numa realidade que não existia para nós. Ele trabalhou no improvável. Ele proveu todas as coisas, do espiritual, do emocional, até o material, sabe? Porque nós somos trabalhadores, né? Nós somos funcionários públicos, e jamais eu imaginei que com aquilo que nós recebemos, nós poderíamos chegar até aqui, sabe? E Ele tem nos sustentado, Ele tem provisionado todas as coisas, sabe? Eu trabalho como oficial de justiça, e o Senhor, Ele tem, assim, abundado grandemente, sabe? Em mandados para que nós consigamos arcar com as nossas responsabilidades
financeiras, através do nosso trabalho. Nada cai do céu, absolutamente nada cai do céu. Se você tem um sonho, entregue nas mãos do Senhor. Se o teu sonho é algo realizável e que está alinhado com os princípios do Senhor, não tem como dar certo, não tem como não dar certo, sabe? Deus, ele preza pela família, ele é o maior interessado em fazer com que a nossa família ela dê certo, sabe? E eu sou prova viva disso. E o Senhor estava me comandando já há um certo tempo para que eu viesse compartilhar esse testemunho aqui com você. Se uma só pessoa for alcançada, se um só casamento for transformado, se uma só família for receber dessa porção de que Deus é por nós e que nós seremos mais do que vencedores quando a gente coloca Ele no centro das nossas vidas, o meu coração já está transbordante de alegria, sabe? Transbordante, que você não perca as esperanças do seu casamento, em relação ao seu casamento, que você faça do seu casamento algo importante para você dentro do seu coração e que esteja acima de toda e qualquer coisa, acima do seu trabalho, acima da sua igreja, acima dos seus amigos. Casamento é algo que deve estar no primeiro nível, no primeiro patamar, sabe? Casamento não é algo fácil, mas é algo muito possível, muito possível. Casamento é algo complexo, casamento é troca, casamento é equilíbrio e casamento, acima de tudo, é renúncia de ambos os lados. Não tem como viver um casamento se não houver renúncia, se não houver equilíbrio, se não houver bom senso, se não houver amor, se não houver paz interior para que as coisas consigam ser administradas, não só pela mulher ou não só pelo homem, pelos dois. A casa é dos dois, o casamento é dos dois. É preciso que nós atuemos em conjunto. E se tiverem os filhos, é preciso que os filhos sejam inseridos neste casamento, porque nós formamos uma família, sabe? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, super, hiper, mega diferente, mas que o meu coração estava ardendo, porque o Senhor já tinha me incomodado em relação a isso. Eu creio que Ele queira falar com alguém que passar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like. Se você conhece alguém que esteja passando por alguma dificuldade no casamento, alguma dificuldade familiar, que você compartilhe com essa pessoa, porque pode ser uma ferramenta muito importante para salvar um casamento, tá bom? Se você gosta dos vídeos que eu posto por aqui, se inscreva aqui no sininho para que você seja notificado de todos os vídeos que subirem aqui no canal. Beijo, fique com Deus e que Deus abençoe grandemente você e sua família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.